polêmica no fornecimento de pneus para a Fórmula 1. Após o GP do Qatar, Leclerc começa a ficar com medo de Mercedes e principalmente da McLaren. A AlphaTauri tem data para anunciar seu novo nome para 2024. Red Bull faz crítica áspera e direta contra o péssimo rendimento de Sérgio Pérez. E o piloto, por sua vez, rebate as críticas da própria equipe, dizendo que são uma piada. As principais notícias do dia da Fórmula 1 para você, aqui no canal 3F1 Direto e Reto agora. O GP do Qatar foi muito problemático para a Fórmula 1, para o esporte e principalmente para a Pirelli, que se viu na obrigação de colocar uma imposição. Os pilotos deveriam fazer 3 pit stops obrigatórios e não deveriam ultrapassar 18 voltas com um conjunto de pneus. O que para o esporte isso é um absurdo, o torna artificial. A Pirelli, que vem sendo muito criticada por especialistas, principalmente no que tange pneus para chuva. A fabricante de pneus italiana nos últimos anos não vem fornecendo pneus eficientes para a chuva, segundo as exigências da Fórmula 1. Neste ano, há poucas semanas atrás, a Fórmula 1 estava analisando 2 grandes propostas de fornecimento de pneus. Uma da Pirelli continuar fornecendo e outra da Bridgestone, que já vinha falando com a Fórmula 1 há um bom tempo. Inclusive a Bridgestone, que já foi fornecedora de pneus para a Fórmula 1, saiu em 2010, demonstrava desde o ano passado que queria retornar para a Fórmula 1, pois a Bridgestone tinha as novas tecnologias inovadoras e mais avançadas que a da Pirelli. Mas mesmo assim, a Fórmula 1 escolheu continuar com a Pirelli e vai até 2027 ou 2028 com um fornecimento exclusivo de pneus, monopólio da Pirelli. Este monopólio, entre aspas, também é base de muitas críticas de especialistas. Muitos não sabem, mas a fornecedora ou fabricante de pneus para a Fórmula 1 tem que seguir algumas regras que a própria Fórmula 1 impõe sobre os pneus. E são elas, abre aspas, garantir uma ampla faixa de trabalho, ou seja, que os pneus atinjam uma temperatura ideal de funcionamento em todas as pistas, minimizar o superaquecimento e também baixa degradação, ao mesmo tempo que criassem a possibilidade de variação na estratégia, isto é, a diferença na performance com compostos diferentes, macio, médio e duro. Mas um dos pontos mais importantes é o compromisso com a sustentabilidade ambiental na fabricação dos pneus. Mediante a isso, a Bridgestone veio com uma oferta muito boa. Lembrando que a Bridgestone é uma empresa japonesa, a Pirelli é italiana e a Bridgestone é muito mais velha que a Pirelli. Pois bem, a marca japonesa disse que incluiria nos pneus da Fórmula 1 suas novas tecnologias inovadoras desenvolvidas, como por exemplo a chamada Inlitten, que faz o uso de materiais reciclados, deixando os pneus até 20% mais leves, além de ser 63% mais sustentável que os pneus convencionais. Contudo, mesmo com a negativa, ou seja, com a proposta da Bridgestone não sendo aprovada na Fórmula 1, o feedback que a FIA e a Fórmula 1 deu para a Bridgestone foi positivo e a fabricante vai continuar desenvolvendo tecnologia inovadora para tentar uma nova candidatura após 2027. E na opinião de vocês, seria ótimo a Bridgestone voltar ou deixa a Pirelli continuar trabalhando? Comenta aí. Ao que tudo indica, no próximo GP dos Estados Unidos, nós saberemos qual será o novo nome da equipe satélite da Red Bull, a atual AlphaTauri. O CEO da AlphaTauri já disse por várias vezes que a Hugo Boss está interessada, e a Hugo Boss confirmou este interesse em suas redes sociais. No meio dessa negociação surgiu o nome da Adidas, onde eu já trouxe para vocês um pronunciamento oficial da Adidas sobre isso, dizendo apenas que a Adidas não se envolve em especulações. Após isso, o nome da Hugo Boss fica muito mais reforçado para ser o name right, o detentor do nome da equipe de Fórmula 1 em 2024. Atualmente a AlphaTauri é a última colocada do campeonato, já foi falado pelos superiores da Red Bull que a equipe está dando prejuízo para o grupo. A situação da AlphaTauri não é boa e a empresa ou companhia que assumir o patrocínio master dela no ano que vem vai ter um grande trabalho pela frente. Embora a atual AlphaTauri já disse que vai copiar tudo que for possível do carro de sucesso da Red Bull, o atual RB19, para o ano que vem. Claro que existem regras que impedem cópias idênticas, mas inspirações parecidas podem ser feitas. Aguardemos o plano da AlphaTauri para o ano que vem. O desempenho de Pérez no GP do Qatar foi lamentável mais uma vez para a sua equipe Red Bull. Pérez largou do pit stop, foi 3 vezes penalizado por exceder limites de pista e terminou apenas na 10ª colocação, com o melhor carro do grid. Para compararmos, e vocês terem uma ideia melhor, George Russell, da Mercedes, bateu na primeira curva
foi para a última colocação, assim como Pérez fez uma corrida de recuperação e terminou na 4ª colocação, mesmo com um carro tecnicamente inferior. O consultor da Red Bull, Helmut Marko, um dos principais nomes da equipe para decidir piloto para seus carros, não poupou críticas. A apresentação horrível de Pérez, situação se torna crítica. A corrida de Checo foi chocante, ele teve um fim de semana horrível, e agora a situação se torna crítica, já que a McLaren tem 2 concorrentes bem fortes. Espero que possamos salvar o 2º lugar no Mundial de Pilotos. Por um tempo parecia algo bem tranquilo, mas agora a vantagem está desaparecendo. Checo precisa entregar resultados. Esta é a situação atual do campeonato de pilotos. Max Verstappen já é campeão, Sérgio Pérez é o 2º colocado, mas ainda não tem o vice-campeonato garantido. Para a sorte de Pérez, Hamilton, que poderia potencialmente alcançar o pódio no Qatar, bateu e não pontuou naquela corrida. Caso contrário, a diferença entre os 2 pilotos seria muito menor do que 20 pontos. Hoje a diferença é de 30 pontos, mas essa diferença já foi de quase 100 pontos. Pérez vem decaindo nas últimas corridas, e para a sorte de Pérez também, os pilotos McLaren estão muito distante deles. Por exemplo, Lando Norris com 136 pontos, 88 pontos atrás de Pérez. Mas os pilotos laranja estão em uma ascensão gigantesca. Nas últimas 3 corridas, a equipe McLaren foi a equipe que mais pontuou no campeonato. Vou falar mais sobre isso em instantes. Como se não bastasse só as críticas do consultor de pilotos da Red Bull, o chefe da Red Bull também criticou o Sérgio Pérez, num tom menos ácido, mas acompanhou o consultor. Vejamos. Acho que com o carro que temos, ele está colocando a pressão em si próprio. O mais importante para nós é vencer ambos os campeonatos, pilotos e construtores. O melhor cenário seria termos nossos pilotos em 1º e 2º lugar. Vocês podem ver, a Mercedes tem uma dupla, a McLaren tem uma dupla, a Ferrari tem uma dupla bem próxima entre seus pilotos. Acho que nós tínhamos isso no começo do ano, mas com a temporada avançando, a situação foi mudando, precisamos de Checo na sua melhor forma. A expectativa é de que o grid siga se aproximando, então precisamos de ambos os pilotos no topo o tempo todo. A frustração é porque sabemos do que Pérez é capaz. Claro que ano passado e neste ano, ele contribuiu significativamente para o Mundial de Construtores. Queremos desesperadamente que ele encontre essa forma de novo. Amigos entenderam a crítica, consultor de pilotos da equipe e chefe da equipe disseram que todas as outras concorrentes têm uma dupla de pilotos onde ambos pontuam. Ferrari, McLaren e Mercedes já disseram que não existe piloto número 1 para eles, sobretudo a Ferrari e o que ela vem fazendo este ano. A Ferrari, por exemplo, disse em entrevista que vai priorizar o piloto que tiver o melhor desempenho e performance em determinadas pistas. A Mercedes disse que não vai interferir na luta entre os pilotos, o que já deu até problema, mas é uma luta justa e ambos estão pontuando. A McLaren, não preciso nem falar nada, é a equipe que mais vem pontuando nas últimas 3 corridas. Ambos os pilotos sempre no topo ou no pódio. E a maior crítica da Red Bull é que eles não têm uma dupla de pilotos. Estão basicamente como a Aston Martin, apenas um piloto pontua. A situação de Pérez é realmente complicada e mesmo assim ele rebateu as críticas da equipe, colocando a culpa não nele, mas sim na própria pista. Pérez disse que o limite de pista no Qatar foi uma piada. Ele tomou 3 penalidades e era difícil ver a linha branca que delimitava o limite de pista em Losail, o nome do circuito. E também ele botou a culpa na Pirelli, que limitou e muito o desempenho e estratégias de um piloto na corrida. Uma outra coisa muito importante que aconteceu no GP do Qatar e poucas pessoas repararam nisso, e sim, eu estou colocando o perfil do Rodolfo Santos no Instagram, pois eu sigo ele, e ele foi um dos únicos que tecnicamente falou sobre isso. No GP do Qatar, os pilotos em sua maioria utilizaram 3 conjuntos de pneus, rodando até 18 voltas com cada um. Ou seja, 18 voltas com pneus que poderiam durar muito mais do que isso, fez com que os pilotos não precisassem economizar os pneus e pudessem rodar basicamente em ritmo de qualificação o tempo todo, pois saberiam que, daqui a algumas voltas, era só entrar no pit stop e colocar um jogo de pneus novos ou seminovos. 18 voltas é basicamente o que um pneu macio aguentaria naquela pista em condições normais. A Pirelli dizia que um pneu macio poderia durar até 15 voltas, ou fazer um stint de 20 voltas. A maioria dos pilotos usaram pneus médios, que durariam mais do que 30 voltas. Outros pilotos, pneus duros, que duraria mais do que 40 voltas. Mas mesmo assim, eles só completaram 18 voltas. É uma analogia muito interessante a ser considerada. Pérez não conseguiu entregar um bom ritmo frente ao ritmo frenético de corrida dos outros pilotos. Quando ele tentava fazer isso, ultrapassava os limites de pista. Perguntaram para Pérez o que ele acha do vice-campeonato, se ele consegue manter ou não.
Ele diz que teve algumas corridas ruins ultimamente, mas ele acha que sim pode manter a vice-liderança. Depois que corrigir os problemas, ele vai conseguir reencontrar a boa forma. Uma coisa é certa, estas desculpas de Pérez não estão colando. O que você acha, meus amigos? Comenta aí nos comentários. Leclerc não entendeu o ritmo da Mercedes no Qatar e ficou muito preocupado com a McLaren. Eu explico. Leclerc foi a única Ferrari que correu no Qatar, pois Sainz teve um problema no carro. Leclerc conquistou um humilde 5º lugar, ficando a 38 segundos de Verstappen. Mas ele perdeu para George Russell, que fez um pit stop a mais. E aqui eu entro com uma errata do meu último vídeo. Neste último vídeo eu analisei o desempenho de alguns pilotos lá no GP do Qatar, mas eu cometi um errinho que foi prontamente corrigido por vocês nos comentários e eu fixei o comentário corrigido. Russell fez o pit stop durante safety car, então ele não perdeu 27 segundos de tempo de corrida. Perdeu algo em torno de 18 segundos apenas. Considerando essas informações, nós vimos que Leclerc, de Ferrari, não teve chance alguma de bater a Mercedes de Russell, ficando mais de 20 segundos atrás dele e muito menos chances de bater contra as duas McLaren, ficando mais de 30 segundos atrás. O que é estranho, pois a Ferrari teve um ótimo desempenho em corridas anteriores. Isso deixou Leclerc muito confuso e preocupado com um avanço iminente da McLaren. Mais uma vez aqui, estamos falando do avanço da McLaren. Em pleno 2023, estamos ouvindo uma McLaren se destacar na Fórmula 1. Isso soa um pouco nostálgico, me entende, né? Leclerc simplesmente disse que não sabia o que pensar da Mercedes. Depois do incidente, Russell foi muito rápido. Eu não consigo explicar. Durante todo o fim de semana, lutamos mais do que o esperado, especialmente na corrida, ou seja, foi difícil para a Ferrari aquela corrida. Uma pena, o carro não andou bem no primeiro stint, foi melhor no segundo e no terceiro. A McLaren está muito forte, mas muito forte mesmo. Acho que esperávamos que eles fossem fortes, mas não tão fortes como vimos nesse fim de semana. Eles, a McLaren, estão cada vez mais próximos. Com certeza, precisamos continuar pressionando, especialmente nesse tipo de pista com curvas de alta velocidade. Estamos com dificuldades, mais dificuldades do que outras equipes. Volto a mostrar a classificação de construtores para vocês. McLaren a 5ª colocada com 219 pontos, a Ferrari com 298 pontos. A diferença é de apenas 80 pontos. Acontece que a McLaren 3 corridas atrás tinha apenas 115 pontos. De lá para cá, a McLaren fez 104 pontos e a Ferrari 70 pontos. McLaren fez 34 pontos a mais nas últimas 3 corridas. E faltam 5 corridas para acabar a temporada. Será que a McLaren chega na Ferrari? Diz aí nos comentários a sua opinião. Meus agradecimentos especiais aos membros do canal, sobretudo ao Weber e ao Daniel Filho, que viraram membros na última semana. Virando membro no canal por apenas R$2 por mês, você me apoia demais nessa atividade, ganha alguns benefícios e aumenta a sua interação no conteúdo. E deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para os amigos e nos vemos no próximo vídeo.